Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para alguns, tudo bem? Espero que sim, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao canal Estado Imaginário. Eu sou o Jefferson e a missão de hoje é para falar sobre arte sequencial, história em quadrinhos, a famosa HQ, pelo menos fazer uma indicação baseada em algumas situações, alguns fatos aí, tá? Então, essa é a proposta de hoje, roda a vinheta, eu volto já. Voltando, pessoal, como diz, né, o Hulk esmaga, vamos começar com ele, o Incredible Hulk. Vamos esmagando aí, né, o like, se for o caso, se a gente merecer, inscrevendo, faça comentários, se eu posso errar alguma informação, alguma coisa aqui, me corrija, bote uma dica aí. Fale, esse é um vídeo sem spoiler, então eu vou dar uma indicação de uma história em quadrinhos, mas não vou falar partes delas específicas, né? Só vou dar o todo. Se você achar interessante, não é nenhuma novidade, mas se achar interessante, que a gente faça vídeo aqui também, pegando história em quadrinho, página a página, e falando sobre a história, à vontade. Fique à vontade que a gente vai também fazer um vídeo desse tipo, se assim for legal para nossa audiência aí, beleza? Bom, retomando aqui, eu vou dividir o vídeo em 3 partes. Esse primeiro vídeo, pelo menos, tem que ser assim. A primeira parte, a criação da personagem, criação tratada da história em quadrinho. Segunda parte, a trajetória. E a terceira parte, então, a própria história em quadrinho que eu quero indicar para vocês, tá? O Incrível Hulk foi criado pelo saudoso Stan Lee, lá nos anos 60, né? A estreia dele na Marvel, sempre foi personagem da Marvel, 62, na então revista lá The Incredible Hulk. Se eu errar também a pronúncia em inglês, gente, me perdoem, tá? The Incredible Hulk. E ele era o roteirista, o desenhista também saudoso, faleceu em 1994, o Jack Kirby, né? Então esses dois gênios, esses dois mitos aí, criaram esse personagem memorável, baseado, segundo inclusive vários relatos deles, entrevistas que eles fizeram no decorrer da vida, sobre uma obra de um escritor, eu anotei aqui, o Robert Louis Stevenson. O nome em português da obra é O Estranho Caso do Dr. Jekyll e o Sr. Hyde, ou, como muitos conhecem, O Médico e o Monstro, né? Clássico dos clássicos, atemporal, mas além de ter essa pitada boa, clássica, forte para a base do Incrível Hulk, é lógico que o Incrível Hulk durante o tempo, vamos lembrar que o Jack Kirby foi um dos desenhos, o primeiro desenhista dele que criou os traços, depois tiveram vários desenhistas, vários roteiristas, né? Então esses são só os criadores. E aí teve uma evolução da personagem, ao meu modo de ver, que tem alguns tropeços, mas o personagem começou de um jeito e ele evoluiu, né? O que ele tem de bom até hoje, ele evoluiu. Existem algumas coisas esquecíveis no meio do caminho, mas não se trata disso aqui agora. Tanto que a obra exatamente é indicada por causa disso. Bom, então nós temos essa criação lá em 60, que gerou, além da história em quadrinhos, desenhos animados, série de TV. Na série eu quis destacar aqui, gente, que a série é completamente uma adaptação muito livre, tá? De toda a história. Tá? Só para vocês terem uma ideia, o personagem ele não chama Bruce Banner, como na história em quadrinho. Ele chama David. Tanto que em alguns casos até se confunde David e Bruce Banner, mas na verdade no seriado lá dos anos 70, que passou em canal aberto nosso, na época foram acho que 8 temporadas ou 9 temporadas, se eu não me engano, que passaram aqui no Brasil de 70 a 80, 86 até, se eu não me engano. Tá? E essa história é muito interessante porque um sucesso grande no quadrinho vai para a televisão. E aí o pessoal teve ali aquela adaptação, até por conta de custo e tudo mais. Só que, eu lembro como se fosse hoje, eu assistindo pequeno lá, falei assim, puxa, não é bem esse personagem que eu conhecia e tal, mas logo ao fim do primeiro episódio você já estava conquistado. Ele te cativava logo no primeiro. Por quê? Porque existe criatividade, esmero, bons atores, querendo fazer um negócio. Então, o Bill Bixby, que é um cara que eu adorava, tudo que ele fazia ficava legal. Tudo que ele fazia ficava legal. Então, ele era o David Banner. E você tinha o queridaço, né? O Lou Ferrigno, que fez aquela participação que está ali brilhante num dos filmes do Incrível Hulk, dessa série mais nova agora que a gente tem, de cinema. Então o Lou Ferrigno também que, na época, se tirava até muito sarro e tal, mas é um cara que fez um trabalho ali memorável, muito legal o que ele faz ali. Né? Você acreditava naquilo mesmo. Gente, tinha situações ali de efeito especial, coisa que vale muito tosca às vezes, mas mesmo assim, ainda passa acho que alguns canais aí abertos, meio pequenos aí, mas vale a pena você ir dar uma olhada, revisitar para quem já tinha visto no passado, e se você nunca viu, vale a curiosidade. Então, teve essa passagem que não foi desastrosa, foi longe na televisão, diferente, mas muito criativa, tá? E até naquele filme do Norton, você tem aquele filme do Ang Lee, né, que recomeçou a situação do Hulk, não deu muito certo, né? Você teve aquela primeira situação, até que ele tentou transformar ali aquela arte sequencial ali no cinema, transpor, né? E ficou legal a parte visual em alguns momentos, apesar de alguns lances esquisitos de efeito especial, mas que o roteiro
seguiu a mesma situação, ficou meio colado, ficou uma colagem. Então não funcionou por causa disso. Mas como a filmagem dele, a ideia que ele quis colocar, fica até divertido de ver algumas partes. O filme, o Hulk tem aquela coisa de... Mesmo nos filmes ruins, você pega ali alguma coisinha legal, tá? Alguma essência ali. Por falar em essência, então esse trabalho que foi feito na televisão, nos anos 70, 80 ali, tinha nos seus atores, além do Bill Bixby e do Lou Ferrigno, você tinha os coadjuvantes, vou citar dois aqui que eu anotei, o Jack Colvin, que fazia o Magui, que era um repórter que ficava atrás dele, era brilhante, e o Charles Napier. Se vocês procurarem quem são esses caras, o que eles fizeram, e se você conseguir ver algum seriado que eles participavam, vocês vão ver que é brilhante, porque era cativante. Bom, pessoal, sem querer me estender muito, afinal o vídeo trata da história em quadrinho, mas o seriado da televisão tem mais uma curiosidade. Em 62, criado na revista The Incredible Hulk, em 62. Em 78, quando vai para a televisão, chama Incredible Hulk também, tá? O que muda, de fato, é só o nome do personagem, que a criação dele, né, na história em quadrinho, Dr. Robert Bruce Banner, tá? E no caso do seriado da televisão, é o Dr. David Bruce Banner. Então essa é a curiosidade. Eu não sei quais foram os acordos da época para que isso fosse assim, soasse assim, tá? Qual foi a participação do Stan em relação a isso? O Stan, meu íntimo, o Stan Lee em relação a isso, mas é importante porque, se você for ver, é um divisor. Nós temos o Ang Lee, que faz um filme que está fora completamente disso. Depois, com o filme do Norton, você tem toda essa situação do pianinho tocando no final, né? Aquela imagem dele com a mochilinha nas costas, pegando carona e tudo mais tal, que remete ao seriado. Eles fazem uma homenagem muito bonito àquele filme do Norton, né? Mas ficou desencaixado ali. Eu acho hoje, por ser fã do seriado, eu acho legal quando eles fizeram essa mescla. Eu acho que eles poderiam manter, pegar o melhor dos dois mundos e agora, numa futura sequência do Hulk, colocar isso tudo numa mistura bacana, sadia, tá bom? Vamos voltar para a história em quadrinho, que é o mote do nosso vídeo de hoje. Bom, então nós falamos primeiro da origem, lá do Sr. Stan Lee, saudoso Jack Kirby. Fomos ali para a trajetória ali que foi para desenho animado, que já teve vários agora. Os desenhos, às vezes, o que a DC tem de bom nos desenhos, a Marvel de vez em quando entrega uma coisa, principalmente do Hulk, sofríveis, mas enfim, não é o caso aqui agora. E aí então nós tivemos essa trajetória para a terceira e última parte, vamos direto ao quê? Então o editor vai colocar aqui o cardzinho, quando nós fizemos um vídeo há meses atrás, com o meu querido amigo professor César, que tem uma obra legal pra caramba, muito boa. São 10 publicações que ele já tem, e a gente falou sobre isso. Qual a ligação da poesia com a história em quadrinhos? Alguma ligação? De fato, sim. Uma das várias é que o fato de que ele, no caso, utiliza muito de ilustração nas suas obras. Tanto na capa, quanto no miolo, tal, nas próprias poesias, na construção da poesia, ele usa muito a linguagem história em quadrinho. Vale dar uma olhada nesse vídeo. Se você já viu, vê de novo lá para apoiar a gente. Se você não viu, vale você voltar nesse cardzinho que o Coelho está colocando aqui. Então lá no dia ele fala assim, ó, despedaçou até mais ainda, porque, por incrível que pareça, emprestei isso 4 vezes e voltaram as 4 vezes. E todo mundo, até quem, dessas 4 pessoas que eu emprestei, 3 não tinham noção nenhuma de história em quadrinhos, elas adoraram, porque é uma obra muito boa. Então, o pessoal da Marvel fez umas histórias especiais, e aqui no Brasil a Panini, em 2002, começou a lançar num formato diferente, mas com um papel mais simples. Não é ruim não, tá, gente? Mas para realmente passar para o grande público essas obras aqui. Em 2003, então, número 6, em junho de 2003, número 6, veio o que a história... São 2 histórias, tá? Do Incrível Hulk nessa edição. As 2 são ótimas, mas essa que eu estou falando aqui, que eu destaco, é The End, que em alguns casos acontece isso, né? No Brasil, nós tivemos o feliz nome, a feliz tradução, né? Ou a versão, melhor dizendo, não é a tradução, a versão brasileira, que é O Último Titã. E tem tudo a ver, não vou dar spoiler, por que ficou O Último Titã na nossa versão. Tá? É um nome forte, um nome bacana, bonito, e tem tudo a ver com a história. Então essa história, ela foi feita, né, roteirizada pelo Peter David, que eu tenho uma coisa em comum com ele, que ele era representante comercial, como eu também sou da área comercial. Ele era representante comercial da Marvel no começo, e depois ele começou a roteirizar um monte de coisa. Ele é famosíssimo, ele criou inúmeros personagens, inclusive 2 que eu vou destacar aqui, e escreveu livros da Star Trek. O cara é fera mesmo, fera. E ele fez, só para você ter uma ideia, um cara assim que é um super tirano, um super vilão, um dos melhores vilões de todo o tempo.
e foi uma variação do Hulk, ou seja, uma variação não, o Hulk envelhecido, o Hulk do futuro. Então, o David, ele criou, esse mestre, o David, ele criou o maestro, nada mais, nada menos que o maestro, que é a figura total, assim, dos vilões. E aí é que a gente fica pensando, por que né, não foi para o cinema ainda nesse formato? Mas vamos lá. Às vezes os caras parecem que vão chegar e não chegam. Então ele criou, ele teve essa criação do maestro, que tem uma história ótima, inclusive, né, de uma outra pessoa, que é o Futuro Imperfeito, que a gente pode falar aqui num vídeo futuro, né, um vídeo futuro, Futuro Imperfeito, que fala como é que esse maestro age. Complicadíssimo. Bom, então o Peter David, ele fez essa criação, né, ele fez essa história, e essa história de novo vou falar essa palavra, é a essência do incrível Hulk. Ele tem 12 anos, se eu não me engano, 12 anos de passagem na Marvel, escrevendo, dando o roteiro do Hulk, e ele simplesmente é brilhante. Tudo que ele fez está bom. Tudo que ele fez está bom. Tudo que ele fez é diferenciado. É um cara que entendeu o que o personagem era e o que podia ser a mais. Ele entendeu. Então ele fez ali uma compilação, vamos dizer assim, e falou, deixa eu fazer a história do futuro e dizer o seguinte, quem é o Hulk? O que o Hulk é, o que ele foi, o que ele fez, o que ele deixou de fazer, por que ele é assim. Então, ele numa história só conseguiu fazer assim, olha, você quer ver como é que é o Hulk, o que é o bom do Hulk, por que o Hulk é sucesso, e não isso que está no cinema até agora, vai lá e olha essa história. Essa história, não sei como esse roteiro dele, essa história dele não foi para um roteiro de cinema. É uma história em quadrinho, realmente, literalmente, tem aquele storyboard, né, que o pessoal faz para o cinema, é cinematográfico, é uma coisa impressionante. Você vê, né, não só vê ali nas folhas, mas você vê o filme acontecendo e até hoje não, né? Até hoje só que não. Bom, então ele junto com o Dale Keown, Dale Keown, o desenhista, então fizeram, e o desenho, então a ilustração dessa história em quadrinho é primorosa. É impressionante a junção, isso foi uma coisa muito interessante, que a junção, as duas mentes criativas parece que se transformaram em uma só. Porque a história é muito forte, tem tudo a ver, é a razão de ser do Hulk, e o desenhista captou aquilo assim de uma forma absurdamente bela. Uma forma assim, sabe, é uma coisa impressionante como ele consegue. É uma diversão para a mente e para os olhos. Confesso a vocês que eu li e reli eu falei vi, né? Porque é isso mesmo. Eu li e reli essa história por baixo umas 50 vezes, por baixo. Por quê? Só o visual da história em quadrinho faz você, dessa história, dessa HQ, faz você querer ficar ali olhando várias vezes, né? Ou desenhando, eu desenho, de puxar o desenho. Nós vamos colocar aqui no decorrer desse vídeo algumas, sem dar muito spoiler, ou sem dar spoiler, algumas imagens para vocês irem curtindo, tá? As imagens por si só, mesmo que esteja sem o contexto da história, vocês vão adorar. Então, esse pessoal, esses dois, então, o Dale Keown, que é bom essa informação aqui, ele é um cara que trabalhou para DC, para Imagem, para Marvel, para uma série de estudos, Parcel, Publishing, enfim, ele trabalhou com uma série de empresas aí e sempre entregou um belo trabalho na parte de desenho, de arte final e tudo mais. E ele, entre outros desenhos, só como curiosidade, ele fez o Dragon Force, né, desenhou as histórias do Dragon Force, do Samurai e do Arlong. Arlong, que é um personagem que depois a gente também tem que se ater por conta das futuras produções aí da Marvel, né? Que acho que vai ter tudo a ver. Então, essa situação dessa história em quadrinho, por que eu indico? Por que eu acho que é uma das melhores do Hulk, se não a melhor, ou uma das melhores de todos os tempos de história em quadrinho de todos que eu vi até hoje? Porque vai lá para um futuro apocalíptico. Nós estamos bem, a história que passa os anos, você consegue ver mais coisa nela. É impressionante. Ela em vez de ela ficar datada, ela vai te entregando mais coisa. Ainda mais no momento que nós estamos vendo agora, de quarentena, as pessoas que não podem sair de jeito nenhum, aquelas que estão saindo num esforço e tudo mais, épocas difíceis, épocas complicadas, épocas, né, sombrias. Essa história você vai ler, vai cair com uma luva. Você vai falar, caramba, como é que esse cara pensou isso? Mas assim, ele coloca ali o futuro apocalíptico, o deserto, tudo a ver com o deserto, situações de outro mundo, o Hulk solitário, por que está solitário, o que ele passou para chegar até aquele momento. Então ele mostra que o Banner, o David Banner, o Bruce Banner, ele é um cara que falou, caramba, olha o que aconteceu comigo, isso aqui é o quê? É uma maldição? O que é isso? Né? Ele quase que até o fim, ou até o fim, não consegue explicar. Né? É o famoso
da onde viemos, para onde vamos, é uma coisa muito interessante. Ou seja, é bem filosófica a história. Ela pega um monte de coisa. Se você não gosta de história de quadrinhos, você vai gostar mesmo assim. Se você imagina que você viu o Hulk só pelo cinema, você fala, nossa, eu não sabia. Isso é uma adaptação também. É uma adaptação. Como a do... Boa ou não, é uma adaptação só. Não é o que o personagem significa, né? A grandiosidade da personagem. Só mais uma curiosidade, pessoal. Eu não quero fugir muito, né? Porque o vídeo tem que ser bem coeso. Eu não quero fugir muito, mas só uma curiosidade também desse mestre, o Peter David, só uma curiosidade, a melhor fase, e essa fase que você vê boa transposta para o cinema do Aquaman, tá? É desse cara, viu? Então ele roteiriza para Marvel muito bem, fez história na Marvel e roteiriza para DC também, fez história na DC. Tanto é que esse filme agora do Aquaman é baseado praticamente no que ele fez, tá? No que ele criou, na situação como ele mudou. E aí é engraçado que no caso do Aquaman, diferente do Hulk, ele teve que mudar um pouco a essência. No Hulk ele pegou a essência e falou, é isso aqui, tá? Entregou. E no Aquaman, que tinha ali umas coisas meio estranhas, um personagem não tão forte quanto o Hulk, em todos os sentidos, ele teve que fazer ali, na verdade, uma recriação da obra, que ficou muito boa, tá? Bom, então é assim, fica uma indicação de vocês, no decorrer do vídeo vocês vão ver aí uma série de imagens, tá? Que espero que vocês tenham gostado. É um formato que nós vamos fazer daqui para frente, é o primeiro, espero, de uma série, a não ser que vocês falem, Jeff, não funcionou, e a gente vai respeitar, lógico, vou fazer aqui vídeo por fazer. Mas eu tenho outras histórias, em quadrinho para indicar ou não, para você não perder seu tempo. E volto a dizer, se vocês quiserem que a gente pegue aqui detalhe, além do Futuro Imperfeito, que é a outra obra que eu vou falar sobre o Hulk, no próximo vídeo, se vocês quiserem falar, que eu fale sobre um personagem específico, se eu não li, eu vou procurar ler, tá, para dar minha opinião, e se eu já li, com certeza vou fazer rapidinho para vocês aí. Então, fica aqui a indicação do canal. De novo, se inscrevam, prestigiem a gente, compartilhem nossos vídeos com o pessoal, com os amigos, com as redes de amigos que vocês têm, tá? Deixem seu recado, seu like, se a gente merecer o like, e eu fico por aqui. Até a próxima. Valeu, pessoal. Hulk esmaga.